Olá, bem-vindo a mais um episódio jurídico da série Davi e Golias. E nesse episódio nós vamos tratar de alguns conceitos importantes para o direito penal. O primeiro conceito diz respeito à infração penal. O que é infração penal? Temos três possíveis conceitos. Um conceito unitário, que diz que infração penal é uma expressão sinônima de crime. Este foi o conceito adotado pelo Código Criminal do Império de 1830. Um segundo conceito considera infração penal uma expressão gênero do que decorrem como espécies duas infrações, crimes e contravenções penais. Esse conceito foi adotado pela primeira vez pelo primeiro Código Penal Republicano de 1890, mantido pela Lei de Introdução ao atual Código Penal de 1941 e que segue até os dias atuais. Então, esse conceito bipartido ou conceito dual, dualista de infração penal é o que nós temos. Não adotamos, portanto, o conceito unitário que era adotado pelo Código Criminal do Império. Poderíamos pensar ainda em um conceito tripartido, em que a infração penal seria uma expressão gênero do que decorreriam três espécies: crimes, delitos e contravenções penais. Os crimes, as infrações mais graves, os delitos, as intermediárias e as contravenções penais, as infrações menos graves. Nós não adotamos esse conceito porque desde o Código Criminal do Império que a expressão delito é utilizada como sinônima de crime. Ainda é possível falar em um conceito tripartido para aqueles que aderiram à tese do professor Luiz Flávio Gomes, que considera que a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, que trata do usuário de drogas, é uma infração sui generis. Então, para o professor Luiz Flávio Gomes e os que aderiram à sua tese, nós teríamos hoje a figura de crimes, de contravenções penais e uma figura diferenciada para o usuário de drogas chamado infração sui generis. Como já dissemos, nós adotamos hoje o conceito bipartido. Outro conceito muito importante diz respeito ao crime. O que é crime? Aqui nós temos muitas óticas para conceituar o crime. A primeira delas é a ótica formal. Do ponto de vista formal ou meramente jurídico, crime é aquela conduta descrita em lei e que contraria o ordenamento jurídico. Percebe-se, portanto, que nós temos aqui o princípio da legalidade, no viés da reserva legal, no caractere da anterioridade, sustentando este conceito meramente formal. No viés material, nós temos um outro princípio que o sustenta, o princípio da ofensividade ou da lesividade. Nessa ótica, só tem crime quando há lesão ou, no mínimo, ameaça a bem jurídico. Se nós combinarmos os dois conceitos, formal e material, nós vamos ter que crime é a conduta previamente descrita em lei, que contraria o ordenamento jurídico, que fere ou, no mínimo, coloca em risco o bem jurídico tutelado. Em um viés legal, meramente legal, crime é a infração penal a que a lei comina a pena de reclusão ou detenção, isoladamente, cumulativamente com a pena de multa, alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. Esse é o conceito que nós extraímos lá do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. O conceito definitivamente mais importante é o conceito que leva em consideração o crime a partir de sua estrutura, a partir das frações que compõem essa figura. Esse é o conceito analítico, conceito estrutural, conceito dogmático. Nesse sentido, nós poderíamos ter 5 conceitos. Um conceito unitário diria: o crime é uma unidade inscindível, não se pode fracioná-lo em partes. Essa é a ideia que se tinha em um período anterior ao causalismo, a ideia de uma figura única do Tati Bestani, em que nós fazíamos a prova do crime no campo das provas, corpus delicti. Ali nós poderíamos pensar na sua estrutura, mas o crime era uma unidade inscindível. Em um conceito bipartido, nós vamos ter dois elementos sobre a estrutura do crime. Eu posso adotar aqui, nesse campo de conceito, algumas teorias. A primeira teoria é aquela que vê a primeira figura como injusto penal.
primeira figura, portanto, seria injusto penal. Aqui podemos citar, por exemplo, a teoria da ratio essendi, cujo maior expoente é Edmund Metzger. Para Edmund Metzger, a tipicidade é a essência, é a razão de ser do injusto penal. O injusto penal é formado pela tipicidade e a ilicitude. De sorte que, se nós concluíssemos estar diante de uma excludente de ilicitude, desapareceria todo esse bloco chamado injusto penal. Desaparecendo a ilicitude, desapareceria também a tipicidade. Essa é a teoria da ratio essendi. Então, o primeiro elemento é injusto penal e o segundo elemento seria culpabilidade. Então perceba, o primeiro elemento, injusto penal, composto por tipicidade e ilicitude, e o segundo elemento, culpabilidade. Também aderindo à teoria da ratio essendi, mas com uma pequena variação, nós vamos encontrar a teoria dos elementos negativos do injusto. Elementos negativos do injusto. Essa teoria também tem a mesma base da teoria da ratio essendi, considerando que o injusto penal é formado por tipicidade e ilicitude, fazendo uma pequena distinção, considerando que a ilicitude são os elementos negativos daquele injusto penal. É como se, guardadas as proporções, apenas para efeito de explicação, nós estivéssemos diante de uma bateria. Em uma bateria nós temos um polo positivo e um polo negativo. Aquele polo positivo daquela bateria seria a tipicidade e o polo negativo seria a ilicitude. Elementos negativos do injusto. Para quem adere à teoria dos elementos negativos do injusto, esse primeiro elemento pode ser chamado sim de injusto penal ou então de tipo total do injusto. O que teríamos, portanto, no primeiro elemento? Tipo total do injusto, e o segundo elemento seria culpabilidade. Também vamos encontrar Klaus Roxin, no seu funcionalismo moderado, em um conceito bipartido. O primeiro elemento de Klaus Roxin é o injusto penal, e o segundo elemento é a responsabilidade. A responsabilidade vai ser dividida em culpabilidade e necessidade. A culpabilidade é exatamente como nós a conhecemos hoje: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. E a necessidade se verifica pelas teorias de prevenção geral e especial. Dois elementos, portanto, para Klaus Roxin no conceito analítico desse crime: injusto penal e responsabilidade. O injusto penal formado entre tipicidade e ilicitude e a responsabilidade formada em culpabilidade e necessidade. Também encontramos, num conceito bipartido, a teoria teleológica de Silva Sanches. Para Silva Sanches, crime é um fato antijurídico punível. Ou seja, nós temos aqui uma figura de fato antijurídico, tipicidade e ilicitude estão juntos, portanto, mais uma vez, e nós temos como segundo elemento a punibilidade, ou seja, sanção penal. Talvez e provavelmente o conceito mais importante nesse contexto bipartido é da teoria brasileira finalista dissidente. Essa que tem como seus expoentes Damásio de Jesus, René Ariel Dotti e os seguidores desses doutrinadores mais antigos, mais conservadores. A exemplo de Fernando Capês, por exemplo, que é um dos grandes discípulos de Damásio de Jesus. Para eles, o crime é formado por um fato típico e ilícito e a culpabilidade é mero pressuposto de aplicação de pena. Mero pressuposto de aplicação de pena. Então, a culpabilidade não integra a estrutura do crime. Na estrutura do crime temos, portanto, apenas fato típico e ilicitude. A teoria que se contrapõe a essa forma o primeiro conceito tripartido de crime. A teoria clássica tripartida diz que crime é um fato típico, 1, ilícito, 2 e culpável, 3. Aí estão os três elementos. Veja-se que a culpabilidade, portanto, para essa teoria, integra a própria estrutura do crime. De sorte que, afastado qualquer um dos elementos da culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência e ilicitude ou exigibilidade de conduta adversa, restará afastado também o próprio crime. Um segundo conceito que se encaixa nesse contexto tripartido é o da teoria
criada por Flávio Gomes, Teoria Constitucionalista do Delito. O professor Luiz Flávio Gomes considera que crime é um fato materialmente típico, ilícito e com punibilidade concreta. Então, veja-se que para Luiz Flávio Gomes a culpabilidade também não integra a estrutura do crime. Pode-se pensar também o conceito quadripartido. Para esse conceito quadripartido, nós vamos ter crime como um fato típico, 1, ilícito, 2, culpável, 3 e também punível, 4. Aí estão os 4 elementos do crime para o conceito quadripartido. Se nós separarmos a conduta do fato típico, chegamos em um conceito quinto partido. Teríamos, portanto, uma conduta 1, típica, 2, ilícita, 3, culpável, 4 e punível, 5. Assim, você chega em todos os conceitos sob viés analítico. É importante frisar que a grande discussão está entre a teoria brasileira finalista dissidente, que tem o crime como fato típico ilícito e a culpabilidade mero pressuposto de aplicação de pena, e a teoria clássica tripartida, para quem a culpabilidade também integra a estrutura do crime. Sem olharmos para a qualidade daqueles que escrevem, é possível afirmar que em quantidade de autores, a teoria que está prevalecendo é a teoria tripartida. Mas se você precisa dessas informações para concursos, você precisa ver exatamente quem é o seu examinador, qual a fonte que o sustenta, qual a base daquele concurso, qual o perfil daquele cargo para poder fazer uma escolha entre a teoria bipartida e a tripartida. Com isso, nós vencemos os conceitos de infração penal, adotamos o conceito bipartido, infração e conceito também de crime. Todos os conceitos de crime sob viés legal, formal, material e analítico em todos os seus conjuntos. Se você gostou desse episódio e quer ser avisado de outros episódios, eu convido que assine meu canal no YouTube para que você receba as notificações. E mais ainda, que consuma isso em podcast. Você encontra como consumir só em áudio, gratuito, só em áudio, lá no meu site, daviandré.com.br, na aba Convidados. Ali encontra todos os episódios da série Davi e Golias e, principalmente, o mais importante, como consumir o conteúdo em áudio. Um grande abraço e até o próximo episódio.